Hoje eu vou trazer um tema para o nosso canal que é um tema muito difícil de ser discutido, ser comentado e até da pessoa que sente e que tem o problema e que vive o problema se permitir falar sobre ele. Eu vou falar sobre a depressão e eu vou contar uma história real. Em 2007 eu fui vendo tudo que eu mais gostava de fazer, que era ser professora, cuidar da escola, trabalhar na direção da escola, enfim, era uma coisa que me dava um extremo prazer. Eu levantava todas as madrugadas sem problema nenhum, adorava estar na escola logo no início do período letivo. Em geral, chegava na escola por volta de umas 6h10, 6h20 da manhã. E num dado momento da minha vida, eu comecei a sentir que aquilo era um sacrifício para mim. Eu não conseguia mais, eu não dava mais conta, por mais que eu tentasse participar daquela rotina, aquilo estava me sacrificando. Ela me maltratava, aquela rotina me maltratava. Eu tinha medo de não dar conta, eu tinha a sensação de que eu estava num estado de falência total e eu fui literalmente ladeira abaixo. Como iniciou esse processo? Com a morte da minha mãe. Com a morte da minha mãe, a situação se agravou. Com certeza, quando ela faleceu, dia 27 de abril de 2007, ela ficou um tempo também, 8 anos em cadeira de rodas, e depois ela teve a questão de ficar muito tempo hospitalizada, enfim. Ali eu tenho hoje consciência de que o processo da depressão começou ali. Foi uma fase muito difícil para mim, porque eu dava aula na Universidade Federal como professora substituta, também dava aula numa instituição particular na área da pedagogia e tudo era muito sofrimento. Eu vomitava muito, eu passava muito mal. Sabe como criança, quando vai para a escola e começa a ter aquelas reclamações de mãe, tá doendo a barriga, eu não tô bem. Então, foi assim que aconteceu comigo. Eu ia para o trabalho, mas eu ia para o trabalho passando mal, passando muito mal. Internações eu tive dezenas, foram várias, assim, eu começava a passar mal, eu tinha um ataque cardíaco horrível, uma sensação de que eu estava morrendo engasgada e nossa, como me pesa falar sobre isso. Enfim, e aí meu estômago vivia destruído e eu vomitava e desidratava e só me restava o hospital. Eu comecei a fase de negar aquilo. Eu ia contra tudo e todos e eu enfrentava, eu ia dar aula, eu ia pro hospital ficar com a minha mãe. Aí eu comecei a não ter mais coragem de ficar no hospital com a minha mãe. Eu tinha a sensação de que se eu passasse a noite com ela, ela iria falecer e eu estaria ali sozinha. Então ali começou um dilema, né, para mim. Eu não conseguia mesmo assim, era além de mim. Bom, veio a fase do luto, né? Uma fase dificílima.
principalmente pelo fato da minha mãe ter ficado cadeirante, então ela ficou completamente dependente da gente, né? E aí quando começou a, o retorno à realidade, foi muito difícil, porque eu tinha a sensação de que eu não tinha o que fazer na vida, entendeu? Porque aos domingos eu cuidava dela, era meu dia de pôr banho de sol, dar banho, né? E aí não tinha mais aquilo para fazer. Bom, e aí comecei a perceber que o meu mundo foi ficando cinza. Eu que sempre dei muita risada, eu sempre fui muito assim, viva, né? E de repente eu me via numa condição de tristeza mesmo total. Eu não conseguia ver alegria nas coisas, eu não conseguia ver um mundo colorido. É impressionante, mas eu via o mundo cinza. Tudo para mim não tinha vida, não tinha cor, não tinha fundamento, eu não tinha mais aquela energia vital, sabe? Aquela energia que te move, que te, sei lá, que te leva para frente, né? Que te faz acreditar que vale a pena, entendeu? A esperança, a fé, isso foi acabando. E aí eu comecei a perceber que eu estava passando por um momento muito difícil mesmo e que eu teria que pedir ajuda. Acho que foi outro momento difícil, o pedido de ajuda. Pedir ajuda é uma coisa muito difícil, porque existe uma cultura sobre a depressão que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é mente desocupada, oficina do demônio, essa pessoa tá depressiva porque não tem nada para fazer. E aí, como assim? Eu trabalhava os 3 períodos, né? Eu era feliz fazendo aquilo que eu fazia. Eu viajava com as crianças, fazia acampamento filosófico, acamparte. Minha vida era dentro de uma escola. E de repente eu não conseguia mais entrar no portão da escola. E quanto mais eu insistia, pior eu ficava. Então chegou a fase que eu tive que enfrentar o problema, né? É engraçado que até hoje, quando eu me preparo para gravar vídeo para o canal, eu sempre fico super, assim, super bem, tudo. Mas se vocês observarem, vocês vão ver que eu tô com bastante olheira. Até tocar nesse assunto, para mim, depois de tantos anos, ainda é difícil, porque nós somos muito discriminadas, principalmente no nosso local de trabalho. Então, as pessoas não olham a gente com bons olhos. Ah, mas tá depressiva porque você tem tudo. Mas se eu soubesse a resposta, eu não ficaria do jeito que eu fiquei. E aí então, num dado momento da minha vida, vendo que eu já não tinha mais estrutura para levantar, eu não tinha mais estrutura para fazer nada, nada, absolutamente nada. Eu cheguei no, no ambiente onde meu esposo tem o plano de saúde dele, né, e lógico meu, e aí então eu ouvi uma pessoa que me atendeu carinhosamente e, por incrível que pareça, uma enfermeira.